Boa noite, professor André. Está me ouvindo aí? Boa noite, professor Henrique. Boa noite. Oi, Boa Fátima, noite. que bom te Tudo ver. bom? Tudo bem? Boa noite, professora Beleza. Ana. Boa noite, Oi, gente. Tudo boa bom? noite. Tudo bem? Nós vamos. Dia 10 estarei fazendo uma visita aí para vocês. Para Fátima, aliás. Está sem microfone, André. Deu problema no microfone dele, ele tá trocando, tá? Tá? Sem problemas, Fátima. É. Tá tudo certo. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo beleza. jóia. E você? Tudo bem, tudo bem. Agora aqui não tá frio, tá quentinho. Então, Ah, é? Curitiba. Semana que vem eu tô aí. Segunda-feira eu vou estar aí. Mas a previsão para semana que vem é frio. É frio, né? Eu também estarei aí, Fátima. É. Sábado Mas- agora, eu vou levar minha sogra de volta para Ah, Curitiba. ela tá em Marília ou Maringá? Maringá. Tá gravando. Eu quero- Talvez eu esteja. Ele falou para mim que a gente tá gravando e a gente tá conversando aqui. Mas ele não falou Mas é nada de bom. mal. Mas os alunos têm que saber que a gente tem sangue por dentro também, correndo na veia, né? Acho que já tá dando certo aqui dele. Problema tecnológico, né? Eu É. conheço o Testando professor André áudio, ok. Corradini há alguns anos. E o forte do professor André é a tecnologia. Agora vocês me ouvem? Sim. Muda de máquina, muda de cavalo, muda de tudo. É assim mesmo. Faz parte. Bom, vamos lá começar? Tá tudo ok aí, Adrian? Já deu uma boa noite aí? Puta merda, já tem gente pra caramba. Olha que legal. 73 pessoas, maravilha. Eu vou colocar a transmissão, vou colocar para gravar e a gente já começa. Beleza. Iniciando os servidores. Aguarde. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula interativa mais do que especial, com convidados ilustríssimos. Professor Henrique e professora Ana Ducati são dois professores que já produzem disciplinas para nós. Eu, pessoalmente, sou fã dos dois. Vão dizer aqui que eu sou um puxa-saco, mas é verdade.
São dois aí grandes amigos e profissionais assim de uma competência absoluta, e a gente resolveu trazê-los aqui, eles com a super boa vontade de participar nesse bate-papo. Por isso que nós chamamos todos os cursos. Então, tem aluno de engenharia agronômica, do CST de agronomia, de agricultura, administração rural, paisagismo, agronegócio, tem de tudo. Porque era imprescindível chamá-los. Vocês não podem perder essa oportunidade. Professores, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência, pelo tempo, e por poder compartilhar um pouco da experiência e da sabedoria de vocês. Queria que vocês dessem um oizinho aí, rápido, depois a professora Maria de Fátima, o professor Adam dão um oi também. Fique à vontade. Eu vou começar então. Quero dar boa noite para todos os alunos, para as alunas que estão aí acompanhando a gente. Eu estou olhando o chat aqui, eu vejo a movimentação, isso dá um quentinho na gente aqui, dá uma ansiedade, inclusive, para participar também, para contribuir com o estudo de vocês. Também quero aproveitar, André, deixar meu agradecimento a você pelo convite de participar aqui desse evento. Estou muito feliz, lisonjeada. Agradecer a Maria de Fátima também, que sempre colabora com a gente. O Adrian, que está aqui também, ajudando bastante no chat, eu estou vendo, né, aqui. O professor Henrique, que é uma alegria estar compartilhando com ele aqui essa live, esse momento. Um grande amigo também. Professor, fica à vontade. Boa noite, professor André Corradini. Contando o segredo aí para os alunos, o professor André é meu amigo a longa data, eu também sou puxa-saco dele, da Fátima, né, do Adrian, assim, eu admiro muito a competência técnica do professor André, da sua equipe. Então eu tenho certeza, professor André, professora Fátima, que os alunos dos seus cursos, né, eles estão muito bem servidos e estão sendo muito bem preparados para o mercado de trabalho. Então, assim, eu até, quando você convidou a professora Ana Paula, eu fico até meio constrangido, né, diante da competência dela, elevadíssima. Então, a responsabilidade só aumenta. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui com vocês. Boa noite, Ana, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Henrique, grande amigo, amigo de longa data, como ele fala. Muito obrigada também pela participação de vocês. Só tem a engrandecer o nosso curso, os nossos cursos, né? Então, os alunos estão notando aqui, a gente está olhando pelo chat, está vendo que está bem movimentado, porque realmente é um assunto muito interessante. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite, professora Ana e professor Henrique. É um prazer estar aqui com vocês, né, conversando sobre esse assunto, que é o agronegócio, é um tema tão importante para o Brasil, né, sempre foi e é muito importante, e com certeza vai continuar sendo por muito, muito tempo. Né? Hoje eu vou ficar no chat com vocês, então aproveitem bastante essa conversa com esses dois profissionais excelentes, que são a professora Ana e o professor Henrique. Muito bem, gente. Eu acho que o assunto ele é tão atual, ele é tão dinâmico e tão eclético, por isso que nós chamamos todos vocês, e acho que a gente aqui vamos levar num ritmo de bate-papo mesmo. Então a gente vai conversando, eu vou soltando aqui algumas perguntas, e aí o professor Henrique, a professora Ana, vocês vão respondendo como vocês quiserem, e interajam, fiquem totalmente livres para interagir da maneira que vocês quiserem. Mas eu tenho uma pergunta logo de cara, e eu sei que é uma das especialidades do Henrique, da Ana também, que é a tal da logística, né? Nós temos ali um assunto que envolve simplesmente todas as áreas, praticamente, do agronegócio, e a gente sabe que é um calcanhar terrível. Anualmente, a gente está vendo os alunos aqui de diversas áreas do país, diversas regiões do país. Eu tenho certeza que a maioria deles sofrem nos tempos de safra. Henrique, Ana, e aí? O que a gente faz com essa logística brasileira no agronegócio? Quer começar, professora Ana? Ou quer que eu comece? Não, tudo bem. Olha, a logística,
a gente tem, vamos primeiro encarar ela só para poder ilustrar. Vamos encarar como um conceito mesmo, como uma expressão matemática. Quando a gente fala de logística, ainda mais no agronegócio, não que seja diferente para outro setor, mas considerando o agronegócio da grandeza que ele é para o nosso país, enfim, a gente envolve uma cadeia toda. Então, quando a gente fala de logística, a gente não está falando só do deslocamento daquele produto de um elo ao outro, né? Então, sai ali do produtor de leite, por exemplo, e eu vou transportar até a processadora de leite, né? Então, assim, fazer esse olhar é um olhar muito, muito recorte, é um olhar recortado, né? Então, quando a gente fala do agronegócio, da potência dele, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma cadeia, onde a gente vai, né, encarar ali vários elos. Então, é isso que traz essa complexidade. O agronegócio, se a gente for falar muito superficialmente, porque é realmente algo muito complexo, mas no agronegócio a gente sempre vai ter ali, né, o produtor, depois com certeza ele passa por alguma beneficiadora, depois vai para o varejo, depois se a gente for pensar na logística internacional, porque o Brasil é uma potência, né, de exportação de produtos agrícolas, a gente ainda tem que considerar todo aquele esquema, aquela burocracia aduaneira para poder exportar, né, esses materiais e esses produtos. Mas, assim, é um desafio e eu venho vendo que talvez é o nosso lema, né, que o brasileiro não desiste nunca. Mas a gente vem com muita pesquisa, com muito estudo, com muito desenvolvimento, trazendo melhorias para o desenvolvimento desse fluxo da logística, né? E veja bem que eu estou aqui pontuando muito especificamente a questão de transporte. A gente sabe que a logística ela vai e vem, né? Vai e vem de material, vai e vem de pessoas, vai e vem de valores monetários, né? Informações. Então, é um fluxo complexo. O que eu tenho a dizer é que a gente não romantize a coisa, né? A logística, ela é realmente uma ciência complexa, mas venho vendo uma evolução muito positiva do Brasil no desenvolvimento, através, repito, de pesquisas, de estudos, que vem viabilizando ainda mais a logística do agronegócio. Claro, também o agronegócio, pelo peso que ele tem, a gente é muito fechado, né, com questões de políticas públicas. Então, muitos dos desafios, ou o que encarece a logística, bate com a questão de políticas públicas. E daí, não só políticas públicas, mas, por exemplo, uma política financeira, né, o que vai refletir, talvez, ali no valor do combustível, ou no acesso a algum mercado mais restrito. Então, assim, é um complexo de assuntos, né, que a gente tem aí a desenvolver nesse aspecto. Vou deixar o professor Henrique falar um pouquinho, que ele sabe que eu empolgo e começo a falar, né, professor? Eu não paro mais, né? É um prazer sempre te ouvir, professora. Quando a gente fala da logística, né, voltada no agronegócio, a gente precisa ampliar o nosso entendimento. Principalmente, a gente precisa começar a considerar a cadeia de suprimento, né? No agronegócio, quando a professora Ana Paula Ducati fala da representatividade, né, significa que 1/3 do nosso PIB é o agronegócio que produz. Então, é um setor que merece uma atenção diferenciada. E aí, a gente vai entrar na área de políticas públicas, né, do agronegócio. Então, hoje nós temos uma série de políticas públicas para fomentar, para estimular a produção. Por quê? Porque hoje nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes e crescendo, então todo mundo tem fome. Quem alimenta, né, todo esse povo? Então eu vou, professor, finalizando a minha resposta aqui para não me alongar muito, dizer para os nossos alunos que esse mercado, essa área onde eles estão entrando, ela está repleta de oportunidades. O agronegócio não para, né? E a tecnologia chegando, um campo de trabalho imenso se abrindo e necessitando de profissionais capacitados. E aquele que optar pela logística, com certeza ele terá um diferencial a mais.
Muito legal. Eu acho que o que vocês falaram de políticas públicas, né? Eu acho que vem em contra várias perguntas aqui que os alunos estão falando. O Aldinei perguntou: a construção da ferrovia Norte-Sul viabiliza o agronegócio brasileiro? O nosso modal rodoviário é o básico, né? Que é terrível. Você acha que a gente vai ver esse país com um modal ferroviário mais desenvolvido, professores? Ó, eu vou tomar a liberdade de iniciar, professora, já para preparar o terreno para a professora Ana Paula. Eu estudei bastante sobre a Ferrovia Norte-Sul. Ela começou em 1985, com o Sarney falando que era uma obra que ninguém pararia. Então, nós estamos em 2023, ninguém realmente parou de roubar, tá? É o festival de corrupção durante todo esse tempo. Ela, com certeza, reduziria os problemas que nós temos, né, de transporte, tiraria um pouco do protagonismo do modal rodoviário, porque hoje nós temos uma matriz de transporte de 62% focada no transporte rodoviário. Isso significa dizer que nós temos aproximadamente, hoje, né, 2023, pouco mais de 3 milhões de veículos de carga rodando no país. Isso é insustentável, nossa matriz está desequilibrada. Então, nós precisamos, de maneira urgente, de maiores investimentos em ferrovias e menos discurso, né? Então, eu vejo que o equilíbrio da matriz, não só ferroviário, rodoviário, mas também a cabotagem, ela resolveria, em grande parte, os nossos gargalos logísticos. Eu quero complementar a pergunta do Aldinei e a fala do professor Henrique no sentido da construção de ferrovias. Eu sei que, Aldinei, você falou da ferrovia Norte-Sul, mas qualquer ferrovia, se a gente for pensar, cada modal vai ter o seu benefício e, né, o seu ônus e o seu bônus, aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim. Então, é fato que o Brasil, predominantemente, a gente é movido pelo modal rodoviário, né? Mas é o mais flexível. Então, através das rodovias, a gente consegue chegar em qualquer lugar, diferente da ferrovia. Porque se eu for querer chegar em qualquer lugar através da ferrovia, eu vou ter um alto custo de investimento. E a ferrovia eu não tenho como mudar. Uma vez construída, ela vai ficar para sempre naquela rota. Então, quando a gente pensa nos benefícios que a ferrovia traz, a gente sempre tem que comparar, fazer esse equilíbrio. Né? O que eu vou ganhar através da ferrovia? Porque eu lembro que a sua pergunta, você colocou se viabilizaria o agronegócio. Depende de muitos fatores, né? Depende de muitos fatores. Por exemplo, que tipo de carga seria transportada? As ferrovias, elas são muito mais propícias a transportar commodity, que são, né, soja, milho, são produtos assim que não tem muita, né, ali customização, são produtos iguais e que a gente transporta em uma grande quantidade, um volume muito grande. Mas a gente não pode esquecer que a rodovia sempre você vai de um ponto ao outro sem conseguir muito flexibilizar. Então, quando a gente pensa nas ferrovias, e se a gente pensar, por exemplo, no aspecto do meio ambiente, da sustentabilidade, elas são muito mais benéficas do que o rodoviário. Né? Mas é isso, assim, eu acho que a gente sempre tem que estar aberto a olhar que não existe uma receita, assim, uma solução para tudo. Você nunca vai encontrar uma resposta muito simples como essa. Olha, isso daqui vai resolver todos os problemas e isso daqui não resolve os problemas. Não, é um conjunto mesmo, assim, e isso faz parte de quem é gestor, né? De quem está se formando, estudando para ser um gestor do agronegócio, enfim, que trabalhar nesse meio. É saber analisar esses potenciais e aquilo que não é tão bom e chegar a esse equilíbrio, essa otimização, para tomar uma decisão. Então, assim, a minha opinião, eu acho que as ferrovias elas têm muito a contribuir com o agronegócio, ao mesmo tempo que elas também têm muito impedimento. Então, por isso que talvez a gente não vê muitas mudanças, até porque isso impactaria fortemente em muitas questões econômicas, políticas. Então, será que esse pessoal está com vontade de mudar? Né? Então, assim, tem muito interesse político atrás, impostos, enfim, uma infinidade de outras coisas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar crítico
que não é um mundo cor-de-rosa. A gente precisa ver essas análises dessas formas. Pois é. Professor, só eu discordo parcialmente da minha amiga Ana Paula, né? Que eu vejo a ferrovia como solução. O nosso grande problema é que existe uma descontinuidade de projetos, né? Os projetos eles deixam de ser de Estado e são de governo. O que o governo anterior fez praticamente é jogado por terra, não se dá continuidade. E principalmente na área de ferrovias, no governo anterior, nós tivemos um ministro que ele fez toda a diferença na questão da infraestrutura logística. E não se deu continuidade. Eu não estou aqui criticando o atual governo ou elogiando o governo passado. Estou falando de um projeto que me chamou muito a atenção, porque eu acompanho o setor. O projeto de infraestrutura dos últimos 4 anos foi invejável, porém, não se deu continuidade. É exatamente o que você falou, né, Henrique? Desde 1980, desde o Sarney, que a coisa não anda, vai e para, vai e para. Bom, professora, quer fazer alguma pergunta? Não, eu só queria falar uma coisa, né, que nós, como a gente tem um pessoal aqui do paisagismo, né, então a nossa questão da cadeia produtiva das flores, né, das plantas ornamentais, ela é muito mais deslocada pelo meio do modal rodoviário, né, porque é mais fácil, mais delicado, são plantas mais delicadas e tudo mais, então precisa, nesse ponto a gente tem que ainda continuar com o modal rodoviário, porque é o que tem para a cadeia produtiva das plantas ornamentais, né? Tá? Então, mas eu concordo com o que a Ana falou, porque foi bem pontual a questão do ônus e o bônus, nós temos isso, mas também a gente percebe na questão do nosso país esse desmando, esse descaso, não é nem desmando, é um descaso com o dinheiro público. Aí, né, a gente poderia estar nesse sentido, discutindo nesse sentido, porque é aí que mora o perigo do nosso país, é esse descaso com o dinheiro público. Pois é. Muito obrigada. São detalhes extremamente importantes que vocês estão colocando e que a gente não tem solução, né? Bom, seguindo no barco, fala. Só para colocar uma pimenta... Fica à vontade. Colocar uma pimenta na discussão e causando polêmica. Hoje, um bitrem carregado, o consumo dele de óleo diesel, né, a quilometragem que ele faz é 1,2 quilômetro, 1,5 quilômetros por litro. Tá? Então, isso aí é um dado que já justifica a migração para a ferrovia. Gente do céu, esse número é absurdo, né? Esse número é impressionante, né, Henrique? Nossa Senhora. Quer falar? Eu ia perguntar, e as bitolas dos trens? Então, nós temos hoje uma diversidade de bitolas, né? O Estado, aí eu faço a divisão. E eu fiz um levantamento dos estados brasileiros com maior PIB. E eu vou dar um número bem legal também para causar discussão aqui, professor. Essa reunião não vai acabar hoje. Tá? Eu vou falar dos 5 maiores PIBs só. Quinto, Paraná, 470 bilhões. Minas, entre 500 e 600. Segundo, o Rio de Janeiro, 800 bilhões de dólares. E aí tem o primeiro colocado no PIB, Estado de São Paulo, 2,3 trilhões. Ou seja, é uma diferença muito grande. E por que eu falei isso? Porque o Estado de São Paulo, creio eu, é o único estado que usa bitola larga. Tá? Aí você vem do Paraná com um trem e com a bitola, ou é a bitola métrica ou é a bitola padrão. Então, esse é mais um dos nossos gargalos logísticos, né? Essa diferença de bitola que dificulta o fluxo de produtos. Caramba, Henrique, sensacional esses números, hein? Ó, o Carlos está dizendo, e o 9 eixos, 900 metros com litro.
Pelo amor de Deus. Nossa. Então, Nossa, eu falo isso, professor, porque tem aquele aluno que fala, professor, você só dá aula, você trabalha ou você só dá aula? Né? Tem aqueles aluninhos queridos, abençoados, né? Eu fiz, durante algum tempo, consultoria na área de transporte de grãos, de Rondonópolis para o Porto de Santos. E esse número é impactante, esse consumo. É um desafio hoje você fazer o escoamento da produção, tá? Pelo modal rodoviário. Então, quem se atreve a escoar sua produção pelo modal rodoviário é um empresário corajoso. Muito bem. Continuando aí nossos assuntos aí. Em relação a investimentos, então, além da logística, o que a gente precisa investir mais para que o nosso agronegócio cresça ainda mais? Nós estamos falando em números completamente expressivos e impressionantes mundialmente. O Brasil é mais do que conhecido pelo poder do seu agronegócio. O que vocês destacariam aí para que a gente melhorasse ainda mais? Armazenamento, tecnologia, o que é, hein? O que vocês podem falar disso? Posso ir, professor? Bom, olha, é claro, né? Assim, depende muito. Quando a gente fala em investimento, a gente tem nem que aí colocar aquela lente do gestor financeiro, né? Então, assim, eu invisto em algo que eu espero retorno. Eu não vou investir em alguma coisa que não vai me trazer retorno, não é verdade? Então, assim, eu vou despender aquele meu recurso em algo que eu prevejo que no futuro eu vou ter algum benefício. Eu vou sair desse estado que eu estou para ir para um outro estado melhorado, né? Algo melhor. Eu procuro uma evolução. Então, essa é uma regra básica aí da economia, de qualquer um que estuda finanças rapidamente. Quando eu invisto é porque eu busco algum retorno. Então, assim, o que a gente pode pensar de investimento vai muito, de novo, né, da decisão do que tipo de retorno você está querendo. Então, assim, com base no que eu venho lendo, no que eu venho pesquisando e também até nas disciplinas que eu produzi já aqui para os nossos alunos, a gente vê muito em alta a questão da certificação. O agronegócio brasileiro, ele tem um mercado externo muito aquecido, muitíssimo aquecido. A gente sabe que grande parte da nossa produção agrícola vai para o exterior, né? Vai atender a esse mercado externo. E esse mercado externo, que tem uma lucratividade muito boa, ele só recepciona, né, só fecha esses acordos comerciais com produtos que são certificados. E a certificação, ela traz essa questão de padronização. Então, aquele produto produzido aqui, eu sei que eu posso vender lá na Europa, onde, né, Oriente Médio, onde eu quiser, porque ele vai ser aceito. E aí a gente vê bastante agitação, por exemplo, quando acontece qualquer desnível disso e a Europa, por exemplo, fecha as portas e não compra mais, por exemplo, a nossa carne brasileira. Né? Por quê? Por conta de algo assim sanitário que aconteceu aqui, então eles já fecham essas portas. E aí a gente vê, eu estou dando o exemplo da carne bovina, assim, porque eu acho que é o que sempre vira e mexe aparece nas notícias aí, né? Mas a gente sabe, e daí quando fecha, né, quando acontece uma ocorrência dessa, assim, e aí fecha essas portas, já vem os economistas lá nos telejornais falando do impacto negativo que isso vai trazer para o PIB, para a economia, enfim, para os agricultores, para os gestores do agronegócio. Então, uma indicação, assim, algo que eu vejo como promissor nessa questão de ter retorno, seria a certificação. A certificação coloca o nosso produto né, em equidade com qualquer outro produto de qualquer outro país. E aí a gente tem acesso a esses mercados. Isso é um aspecto. Então, assim, existem vários tipos de certificação. Acho que hoje em dia a questão da certificação orgânica, a gente vê uma movimentação muito grande
dos consumidores em geral, né, na procura por produtos orgânicos. Então, é uma certificação que abre aí bastante mercados. É claro que não é a única, né? É só uma assim que eu quero citar aqui como exemplo. Professor Henrique? Muito bem, eu complemento tudo que a professora Ana Paula falou, concordo 100%. E eu incluo na resposta, né, professor, de investimentos, e eu levo para o lado da infraestrutura. Hoje nós temos a logística, ela tem 3 pilares, né? Que é o transporte, a armazenagem e a distribuição. E nós temos gargalos nesses 3 pilares. Porém, o gargalo de maior problemática hoje é a armazenagem. Ou seja, tudo que o agronegócio está produzindo hoje, nós corremos um sério risco, principalmente quando a professora fala em certificação. Eu retiro lá das fazendas um grão de primeira linha e eu não tenho espaço para armazenar quando esse produto chega no porto. O que acontece? Esse produto ele vai sofrer a perecibilidade, né? Ele vai sofrer avaria nas suas características. E aí chega lá fora, o europeu, o americano, ele não aceita, ele devolve. Então, o que nós temos que fazer hoje? Investimento em armazenagem. E nós temos que fazer o básico, fazer o dever de casa, que é investimento em infraestrutura. Os nossos portos estão defasados, as nossas rodovias, as únicas que funcionam são as que têm pedágio. E o pedágio caríssimo. Quem já andou na Castelo Branco aqui, né, sabe o que eu estou falando. Quem já passou pelo Rodoanel lá em São Paulo sabe a demora que é. O professor André é paulistano, né? Então sabe do que eu estou falando. Hoje nós temos sérios problemas de escoamento da produção. E com isso nós perdemos vantagem competitiva. O nosso preço ele fica defasado. Ninguém mais quer comprar do Brasil, porque o Brasil promete, tem produto bom, mas não entrega. A Andréa tinha perguntado aqui o que é bitola, vários perguntaram o que é bitola, já responderam ali a largura dos trilhos e tudo mais. É exatamente o problema que a professora Fátima levantou e todos os professores complementaram é justamente essa diferença na largura dos trilhos, por incrível que pareça, parece piada, mas existe diferença. E aí um trem não anda no outro, é diferente, né, das estradas, e aí acabou, ferrou tudo de vez. Para a gente, hoje o que a gente conta muito é a competitividade, né? O Brasil tem que ser competitivo. Então, para nós termos uma ideia da nossa competitividade no aspecto logístico, basta nós compararmos a nossa matriz de transporte com a americana. A gente vai perceber que lá está tudo meio equilibrado, o modal rodoviário, com ferroviário, dutoviário e marítimo, né? Então, existe uma distribuição equitativa da carga transportada. E aqui é o inverso. Nós teríamos alguma possibilidade do modal hidroviário funcionar a contento, professores? Vocês acham que é viável isso? A gente tem alguma coisinha funcionando, eu acredito que seja bem pouco, eu não tenho esses números, mas é possível? Eu acho que, quando a gente estava discutindo aqui sobre o modal, alguns alunos colocaram aqui no chat uma questão, que eles colocaram em outras palavras, né, mas traduzindo seria utilizar o multimodal. Então, utilizar diferentes modais para fazer aquele transporte. Então, a gente estava naquele dilema rodoviário, ferroviário e tal. E aí, alguns alunos começaram a citar, pô, a gente podia tentar pegar o melhor dos dois mundos, né, e equilibrar. Isso é um transporte multimodal e super se encaixa, é uma realidade, não é um sonho, não, isso acontece bastante. Aí o hidroviário entraria nesse aspecto, né? Acho que a gente não consegue fazer 100% de um transporte, nem né, assim, hidroviário ou ferroviário não consegue, ainda mais porque a gente vai conseguir pequenas distâncias, sem sombra de dúvida. O hidroviário, para a questão de sustentabilidade, assim, é o mais apropriado, assim, se for pensar, né? Mas ele vai correr pequenos trechos, até porque
a gente falou da bitola, né? Que é o distanciamento e tal, e que daí uma ferrovia vai chegar até um ponto e depois o trem não consegue passar porque a bitola do outro lado é diferente. O hidroviário aconteceria uma coisa, um aspecto parecido, porque a gente vai ter ali um rio que ele não é pleno, 100%, né? Ele vai ter momentos de cascata, ele vai ter momento que é mais raso, mais fundo, aí aquela embarcação, ela vai estar apropriada para aquele nível, naquela profundidade. Então, assim, é o que eu disse, a gente nunca vai encontrar uma solução perfeita, né? A gente vai ter que analisar fatores para conseguir tomar uma decisão mais próxima do ideal, mas sabendo que a gente vai tomar prejuízo de algum lado, né? Mas o hidroviário eu vejo dessa forma. Acho que para pequenas distâncias a gente até consegue, mas os nossos rios, assim, eles têm né, não tem esse padrão, não é uma rodovia, né? Então a gente tem que se adaptar a essa natureza, é bem, bem complexo. Eu tenho uma opinião mais enfática. Eu não creio na eficácia do transporte hidroviário por conta do mesmo fator que afeta o agronegócio, ou seja, o agronegócio é refém do clima, né? Uhum. E o transporte hidroviário é refém da seca, da chuva. Então, hoje, vou dar o exemplo do Rio Tietê, né? Ele é navegável por curtíssimas distâncias, por conta da seca, por conta das usinas hidrelétricas. Então, ele acaba se tornando inviável. O que torna um modal inviável? É você fazer o quê? O transbordo. Uhum. O transbordo significa perda de tempo, significa avaria na mercadoria, mão de obra desnecessária. Então, tudo que envolve transbordo significa custo. Tá? Então, a minha opinião, professor André, com relação ao hidroviário, é uma opinião particular. Eu não acredito na eficácia do hidroviário por conta desses fatores. Muito legal, professores. O Júlio está comentando aqui que na usina que ele trabalha, 70% do trabalho da cana-de-açúcar é transportado pelo Rio Tietê. Exatamente o que você comentou, o Rio Tietê. Júlio, completa aí. Qual é a distância? Você tem noção de que percurso esse trecho aí de transporte? Passa para nós aí, porque é muito interessante. Bom, nós estamos falando então de logística, estamos falando de certificação, a professora levantou esse assunto importantíssimo, e nós vamos ter aí a variação nas certificações dos diversos países. Existe alguma possibilidade de padronização nas certificações? Isso já é realidade, professores? Posso ir, professor? Eu estou tomando a frente do Henrique o tempo inteiro. Não, eu faço questão, professora. Eu sou cavalheiro. Ele é muito educado, viu, gente? Olha, a certificação, a gente tem, claro, tem uma diversidade. A gente tem várias. Mas é que elas acabam dando o mesmo resultado, é isso que eu quero dizer. Então, assim, olha, eu quero vender para a Europa, vamos supor, eu produzo aqui pitanga e eu quero vender pitanga para a Europa. A Europa, ela vai ter lá, né, a sua legislação, a sua regulamentação, e ela coloca lá os fatores. As certificadoras, o que acontece? É um mercado, gente, é um negócio. Então, se eu quiser abrir uma certificadora, eu vou lá olhar o que a Europa fala, ela coloca lá os fatores, e eu crio ali o meu processo de certificação para poder fazer a auditoria dessas empresas que querem se certificar. É óbvio que não é tão fácil assim, né? Essa certificadora que pensa em fazer isso, ela precisa ser homologada pelo Inmetro, pela ISO, né? Enfim, ela precisa ter todos esses registros, né? Qualquer um que vai lá e abre qualquer coisa e está tudo certo. Não. Mas o que eu quero dizer é que, assim, apesar de existir uma diversidade de certificações, você tem que pensar, o que eu quero atender? Eu quero vender minha pitanga para a Europa? Ok. O que a Europa exige? Exige tais e tais coisas aqui. Quais certificações
que a Europa atende. Olha, se eu tiver certificação tal, eu consigo vender para a Europa. Se eu tiver essa outra certificação aqui, eu também consigo vender. Então, assim, pode ter, né, assim, dando uma ênfase aqui, tem vários tipos de certificação, mas o resultado que elas entregam é muito semelhante. Então, assim, já existe, né, essa padronização, vamos dizer assim, até porque a certificação ela é um negócio que é regido por instituições internacionais, né? Porque a gente precisa seguir esse padrão. Então, já existe, apesar de ter roupagens diferentes, mas no fim é o mesmo resultado que cada uma vende. Como a minha função nessa discussão é causar polêmica, né? Eu acredito que existe uma banalização da certificação no Brasil. Só para ter uma ideia, a certificação ela começou na Alemanha, né? A Alemanha, uma empresa do setor elétrico, criou um selo, se eu não me engano, é Blue Angel, e as empresas que preservavam o meio ambiente recebiam aquele selo. E era um selo que ele era precedido de uma análise assim terrível. Demorava um ano para a empresa receber aquele selo, ela era certificada. Quando aquela empresa na Alemanha era certificada, essas empresas perceberam que o volume de negócio dela aumentava muito, né? Ou seja, o selo foi benéfico. Ele serviu como um diferencial competitivo. Ou seja, em um ano foram emitidos 10 selos na Alemanha. Aí veio a onda dos selos no Brasil. Em um ano, professor André, professora Fátima, foram emitidos cerca de 20 mil selos. Ou seja, não é sério o negócio aqui, tá? Então, nós precisamos, eu concordo, a certificação é importantíssima. Hoje, os países do bloco europeu, dos americanos, eles nos cobram isso, a rastreabilidade, né? De onde veio a carne? Esse boi, se ele comeu capim na Amazônia, não vende carne para ninguém, sem comer aqui no Brasil. Então, é esse tipo de seriedade, né? O selo, a certificação, não pode ser banalizada. Tá? Hoje, por exemplo, quando a gente fala do agronegócio, tem uma empresa que se intitula Sou Amiga da Árvore, coloca um selo, mas ela é uma poluidora. Tá? Então, falta seriedade. Mas, olha, eu quero fazer um complemento. Já que o professor está causando polêmica. Calma. Olha, né, eu concordo no aspecto de... o professor citou aqui, né, da Alemanha, Blue Angels, foi assim que nasceu realmente a certificação. E é fato, é real que muitas empresas conseguiram, sim, uma vantagem competitiva, acessar mercados restritos a partir da certificação. E aí, gente, todo mundo é assim. Quando uma coisa está na moda, todo mundo quer, todo mundo vai atrás. E está dando resultado, eu vou ir atrás. E aí, o professor colocou muito bem, assim, a gente tem que ter o entendimento de que chega o momento da saturação. Olha, todo mundo tem certificação agora, então ninguém mais está diferenciado, né? Então, assim, é essa análise que a gente tem que fazer. Ok, eu concordo. Mas também acho que a gente, né, sempre trazer um olhar crítico de se o mercado exige isso de mim, eu vou buscar. Senão, eu não vou ter acesso àquele mercado. Então, se eu quero vender para a Europa, que é o exemplo que eu estou dando, eu quero vender minha pitanga para a Europa, e a Europa exige uma certificação, eu posso ter trocentos outros concorrentes com essa certificação, mas eu vou ter que me certificar, senão eu não vou vender para a Europa, porque é uma regulamentação. Né? Então, tem esse aspecto. A questão a gente precisa entender que o processo de certificação, ele é complicado, ele é difícil e ele é caro. Não é qualquer um que vai fazer. Ele exige um investimento financeiro alto, né, para aquilo. Então, assim, a gente não vai encontrar qualquer empresa ali com uma ISO, com algum outro selo, porque aquilo exige um investimento financeiro. Né? Agora, um ponto que o professor tocou aqui, que é real, é a questão desses selos que a gente chama de maquiagem. Né? É um selo assim, por exemplo, tem uma lei
eu não vou lembrar o número da lei, mas eu vou explicar, vocês vão entender. Tem uma lei que já tem 30 anos, mais ou menos, que ela impede os refrigeradores de ter aquele gás tóxico, sabe, do efeito estufa. Eu esqueci o nome do gás também. TFC. Isso, esse mesmo. Isso já existe, já tem uma legislação há 30 anos que proíbe as empresas. Então, assim, não é uma coisa opcional, é uma lei que proíbe. Se eu for lá e produzir com esse gás tóxico, eu vou ter sanções, vou ser multada, enfim. Ok. Dito isso, existe hoje empresas que colocam um selo no produto falando, o meu produto é livre deste gás. É claro que é livre, porque a legislação proíbe. Então, assim, colocar um selo desse é uma maquiagem. E aí, principalmente para questões de sustentabilidade, de meio ambiente, existe uma infinidade de selos desse que a gente chama de maquiagem verde. Então, assim, o meu produto ser livre desse gás é uma obrigação minha, não é um diferencial. Eu tô atendendo a lei, só que ele coloca esse selo no produto, como se fosse algo extraordinário. Então, nesse aspecto, eu concordo sobre a banalização, mas a certificação é um processo de muita seriedade e que ainda muitas empresas buscam para se diferenciar no mercado. Mas existe, de fato, quem quer... É o oportunista, né? Que quer se... Enfim, eu vou criar aqui um selo que a gente é amigo do meio ambiente, mas eu destruo tudo do meio ambiente. É o caso do selo do livre do gás do estufa, né? Tem 30 anos a legislação que me proíbe isso, então não faço nada mais que a minha obrigação. Até apimentando aí, como o Henrique gosta de fazer, a gente vê países utilizando certificações como políticas de protecionismo, né? Inventando certificações, inventando barreiras para justamente e criando subsídios para isso, né? Gente, quer falar? Não, é que isso é uma coisa, não é de agora, né? Estados Unidos sempre foi protecionista, os países europeus sempre foram, então não é uma coisa, não é uma realidade agora. Isso sempre existiu. Uhum. Então, com essas certificações, a gente pode ter um diferencial, desde que seja uma coisa séria, não uma banalidade total, né? Fazendo uma certificação coerente, uma certificação que tenha respaldo de políticas públicas e tudo mais, aí sim, aí vale a pena. Mas a gente sabe que o mundo tem sempre os mais espertos, né? Então a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né? E o nosso país, a gente tem um diferencial muito grande. A gente tem produção, a gente, as cadeias produtivas do agronegócio brasileiro é espetacular, né? Seja numa produção de carne, como já foi falado, seja na produção de grãos, seja na produção de plantas ornamentais, nós temos um diferencial e que a gente precisa nos diferenciar cada vez mais através das certificações. Eu queria aproveitar que o Alan, ele fez uma pergunta bem longa, eu vou resumir aqui, achei bem interessante. E aí a pergunta para os dois aí, que o desafio da logística, resumindo aí, ela está mais relacionada ao setor público ou ao setor privado? O que vocês acham, hein? Professor. Não, professor Henrique, pode responder, fica tranquilo. Não, eu ia responder ambos, né? Porque não existe um movimento unilateral, né? A função do setor público é incentivar o setor privado, tá? E como que você incentiva, por exemplo, a implementação de mais ferrovias? É investimento público, tá? Infraestrutura é investimento público. O governo ele faz parcerias público-privadas, ele convida empresas, ele faz outorga, faz concessão. A empresa fica lá 30 anos operando um determinado trecho, e já existe isso hoje nas ferrovias, né? Nós temos a Transnordestina praticamente concluída, que atravessa o estado de Pernambuco inteiro e liga um centro produtivo a 2 grandes portos modernos, né? O porto de Pecém e o porto de Suape, ou seja, houve investimento público. Então, não existe um movimento único, só privado, só público. Parceria. Eu concordo com o Henrique,
né? Exatamente, assim, não tem essa diferença, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Então, quando a gente fala de logística, fala de modais, né? Pode ser rodoviário, pode ser qualquer outro, a gente vai ter o envolvimento do setor público que precisa, né, investir. Talvez a nossa discussão anterior aqui falando de ferrovias é justamente o não incentivo do governo ou de alguma iniciativa privada, porque se a gente tiver uma super multinacional que queira transportar só por ferrovia e vai investir naquilo, aí o governo vai gostar da ideia e vai querer investir também. Então, assim, é uma parceria, não tenha dúvidas. E a parceria vai ser sempre olhando a questão do lucro, né, deles. A parceria, complementando a fala da professora Ana, tem que ser benéfica, né? Os benefícios têm que ser mútuos, ou seja, o empresário ele não entra numa concessão, não vai construir 500 quilômetros de ferrovia se ele não visualizar um lucro, nem que seja um lucro futuro. Pois é, a gente está vendo aqui os alunos falando dos seus exemplos ali das suas regiões, o Rodrigo falando ali da Ferrovia Leste na Bahia, o Júlio contando ali da hidrovia. Muito legal. E aí, gente, o tempo vai passando e a gente poderia ficar aqui horas e horas, o assunto não acabaria. Mas a gente já tem que ficar já fechando, já que estamos chegando próximo aqui do nosso fim de tempo. Tem uma pergunta aqui da André, agora saindo um pouco desse assunto e falando do mercado de trabalho. E aí nós temos uma gama enorme aqui de cursos e de futuros profissionais na área, alguns já trabalhando. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês em relação ao mercado de trabalho para o setor das ciências agrárias como um todo, né? Já que nós temos aqui 6 cursos e outros tantos vindo aí pelo caminho. O que vocês podem falar desse mercado, gente, professores? Olha, eu vou começar a falar. Eu acho que a gente tem que observar tendências. Então, assim, o que hoje em dia está começando, vamos pensar assim, e que é promissor, né? É claro que é muito difícil a gente ver o futuro. Se a gente soubesse, a gente jogava na loto hoje, né? E ficava rico. Então, assim, são riscos, né? São palpites. Mas para a gente não atirar no escuro, a minha dica seria a questão de tendências. Então, assim, o professor André colocou aqui os cursos da área de agrárias e tal. Acho que tendências é pensar muito na questão da tecnologia, na IA, né, inteligência artificial. Acho que é uma realidade já, não é uma coisa futurística, assim, fantasiosa, não. Acho que já são coisas reais aí que a gente vê, internet das coisas aplicadas aí a esse nosso universo das agrárias. Acho que outra questão é pensar também no ponderar sobre a sustentabilidade, né? Trazer aí questões alternativas para a produção. Isso é um assunto muito em alta, é um assunto, né? A gente falou aqui muito de transporte, a gente falou de certificações, a produção em si. Então, tudo isso considerando esses aspectos aí que exigem, né? O professor Henrique, em algum momento da fala, disse, né? O agronegócio é o principal, né? É o principal, não, é o único, que é o produtor de alimentos. Então, assim, a gente vai precisar de comida sempre. Isso não vai acabar. Só que a forma de produzi-la, a gente pode ir melhorando. Melhorando em que aspecto? Nesse sentido, né? De respeitar a sustentabilidade, trazer... Porque às vezes a gente fala de sustentabilidade, a gente coloca em xeque o lucro, né? A gente fala assim, mas se eu for plantar sem considerar do jeito que a gente planta agora, né, que é agredindo o meio ambiente, eu não vou ter lucro. Tá aí o ponto, tá aí o gatilho, o start para pensar numa inovação, né? Buscar produções sustentáveis, considerando a lucratividade desse setor, né? Eu não quero ficar pobre, eu quero ficar rica mesmo, mas também por meios assim de desenvolver, né, sustentabilidade, enfim. Então é um caminho que eu acho muito promissor, né, para o mundo do trabalho, assim, vocês seguirem carreira ou estudos, né, que contemplem essas áreas, tecnologia, inteligência artificial e a questão da sustentabilidade.
Bem, professor, falando sobre o mercado de trabalho do agronegócio, eu analiso sempre dois fatores, né? Então, vamos falar um pouquinho do trabalho que você está fazendo aí, professor. Você é coordenador de alguns cursos, você está preparando os seus alunos para esse mercado, né? Alguns já estão no mercado, e eu admiro muito o trabalho de vocês, da Uninter, sou fã de carteirinha de vocês, né? O trabalho maravilhoso, tudo da Uninter é de qualidade, então, assim, é muito gostoso ver o que vocês estão fazendo aí, né, por esses alunos. Então, eu divido em duas partes, as soft skills e hard skills. As competências, né, vocês já estão trabalhando aí para os alunos. E eu tenho aqui na minha empresa uma colega que acabou de escrever um livro, que ela fala do básico ao diferencial. Ou seja, você primeiro precisa fazer o básico. Tá? O básico já é um diferencial se você fizer bem feito. Por exemplo, chegar no horário, respeitar as pessoas, ser comprometido, engajado, enfim. Se você fizer o básico hoje, você já tem um diferencial muito grande no mercado de trabalho. Então, meu estímulo aí, a minha proposta de reflexão para os seus alunos aí, professor André, é que eles caprichem no básico, tá? Então, eu trabalho com várias empresas de logística, eu faço contato, interajo, faço pesquisas, e o que os empresários mais querem hoje, os empresários da logística, é o atributo chamado... Eles não querem competência. Competência, eles dizem que você adquire lá, ele paga curso para o aluno fazer, né? Então, é isso. A minha contribuição para a sua pergunta, professor, é que os seus alunos aí que estão nos assistindo, eles caprichem na execução do básico. O básico bem feito, ele é um diferencial. Já que você falou do livro, professor, dá o milagre completo. Diz aí qual é o livro. Eu não quero fazer fofoca, mas Ana Lívia Casani. Eu li o livro também, pessoal. É um livro muito potencial mesmo. A professora Ana Lívia, ela fala com uma bem suave, bem tranquilamente, e ela passa esse recado, né? Vamos fazer o básico bem feito, já é um diferencial. Então, saber conversar, saber atender um telefone, falar um bom dia, saber se comunicar, ter um relacionamento bom, isso já é um grande diferencial, sem dúvida. O professor Henrique, parabéns, pontuou muito bem. Ana Lívia Casani? Como é que é o sobrenome? Ana Lívia Casani. Eu peço, e o nome do livro? Do básico ao diferencial. Do básico ao diferencial. Estou colocando aqui no chat para o pessoal procurar. Não tá, professor. Isso aí é só sob encomenda. Mas não tem problema. Eles perguntam para a gente e dá um jeito. Tranquilo. Professora, quer já aproveitar, se despedir, já agradecer? Vamos encerrando? Olha, adorei a aula, passou que eu nem senti. Assim, logicamente, esses pitacos que o Henrique dá, né, sempre é sensacional, né? Usando a palavra que o André gosta muito, né? Sensacional. Né? E a Ana com aquela ponderação, assim, sempre com coisas pontuais, colocando para nosso entendimento aqui. Os alunos adoraram, assim, tem a Thalita aqui, até vou pegar falar da Thalita, que ela está exportando café para os Estados Unidos, se não me engano, né, Thalita? Não sei, agora passou aí no chat. Então, graças a isso, a certificação. Então, você percebe que eles estão, né, as pessoas que trabalham no agronegócio estão sempre buscando a tecnologia, a sustentabilidade para que possa crescer cada vez mais, né? E uma coisa que alguém passou aí falando, né, o agronegócio, a gente tem que desmistificar, o agronegócio não é só coisa grande. Verdade. A agricultura familiar também é agronegócio. Tudo faz parte do agronegócio. Tá? Então, é essa a importância que o agronegócio tem para o nosso país, que atinge o grande, mas atinge também o pequeno.
Tá? Então, muito obrigada, foi maravilhosa a aula de vocês, os alunos estão adorando os que vocês falaram, tá? Boa noite, muito obrigada. E boa noite, alunos. Professor Adrian, quer encerrar? Eles dois encerram. Deixa só o Adrian dar um ok. Professores, muito obrigado pela aula, professora Ana, professor Henrique. Eu aprendi muito com as coisas que vocês falaram, acho que foram questões muito interessantes que vocês posicionaram para a gente, e eu só tenho a agradecer mesmo. Que nem a professora Maria de Fátima colocou, os alunos adoraram, o pessoal adorou mesmo, está todo mundo comentando. Foi muito legal mesmo. Meus parabéns. Professores? Eu é que quero agradecer, os alunos, vocês são fantásticos mesmo. Assim, acho que a conversa fluiu assim, muito pelo que vocês nos trouxeram aí no chat. Eu fui acompanhando um pouquinho, vi algumas falas, né? Muito obrigada, assim, vocês, claro que engajaram bastante aqui a nossa fala. Se pudesse, sem sombra de dúvida, a gente ficava mais uma hora com muita tranquilidade falando. Né? Então, eu quero agradecer também a Fátima, o André, o Adrian, o professor Henrique, que compartilhou comigo aqui essa noite muito rica. Muito obrigada, estou muito feliz. André, Fátima, Adrian, muito obrigado por esse momento gostoso, prazeroso. Aprendi muito aqui com a minha colega Ana Paula Ducati, né? Ela é um poço de conhecimento. E queria entregar aqui para os alunos, o professor André tem uma experiência gigante, tá? Ele tem experiência com microfone, com televisão, o cara fala bem em qualquer espaço, não pode deixar esse homem falar. Professor, parabéns pelo brilhante trabalho seu aí frente à coordenação, parabéns para a Uninter, eu estou assim, muito agradecido por esse espaço, tá? Professores, eu agradeço vocês assim imensamente, novamente sou um fã de vocês, os materiais que vocês produziram para nós são sensacionais, só temos elogios, e vem mais ainda por aí, aguardem que tem mais disciplinas que os professores estão produzindo, e assim, só deixa os nossos conteúdos ainda melhores, é isso que a gente é um orgulho enorme conhecer vocês e poder trabalhar com vocês. Alunos, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem atentos, existirão mais aulas. Em outubro tem a Semana das Ciências Agrárias e pode ter certeza que esse assunto vai voltar à tona. Coisas mais legais ainda. Vocês serão avisados de todos esses eventos, ok? Valeu, muito obrigado e até uma próxima. Tchau. Valeu, obrigado.